Olá, meu querido e minha querida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Temos vivido dias difíceis. Talvez você, assim como eu, neste momento, esteja precisando de uma orientação de Deus. Alguma coisa que fugiu do teu controle, alguma situação que te pegou de surpresa, uma enfermidade, um desemprego, uma decisão a ser tomada, algum problema na sua igreja, na área ministerial. Talvez você esteja precisando de uma orientação de Deus. Talvez você não esteja em paz, confuso, clamando a Deus, buscando uma resposta, uma direção. E eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra em Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1, que diz assim: Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Zerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou-o: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra e eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaac, portanto, se estabeleceu em Zerá. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã, porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaac já estava morando em Gerá há muito tempo. Quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e lhe indagou: na verdade, ela é tua mulher. Por que disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o centuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: é melhor que deixes dessa terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaac partiu, pois, de lá e se acampou no vale de Zerá, onde se estabeleceu. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água. Todavia os pastores de Zerá discutiram com os pastores de Isaac, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo Isaac chamou esse poço de Ezeque, que significa discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse se desentenderam, e por isso chamou Sitna, que significa inimizade. Isaac mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe, portanto, o nome de Rebote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço, e prosperaremos na terra. Dali Isaac subiu para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão, nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda e os servos de Isaac cavaram outro poço. A bênção do Senhor estava sobre Isaac, porque Isaac obedeceu ao Senhor. Não adianta queremos a bênção do Senhor se nós não obedecermos à vontade do Senhor. Deus orienta Isaac, veio a fome sobre a terra e Deus orientou a Isaac. Quando as dificuldades vierem, quando a adversidade vier, busque a orientação do Senhor.
Deus orientou a Isaac e disse: vai para tal lugar porque eu vou te abençoar por amor a Abraão, porque Abraão obedeceu todos os meus mandamentos. Querido, se você não tem obedecido aos mandamentos do Senhor, você não pode querer a bênção do Senhor. É em vão ir à igreja, é em vão ir orar se você vive uma vida de desobediência. Se você é avarento, mentiroso, fofoqueiro, está no adultério, na fornicação, você não pode querer a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é para aqueles que o obedecem. E Isaac obedeceu à voz do Senhor. Só que isso nos traz um outro ensinamento. O fato de obedecermos à voz do Senhor não significa que tudo será mil maravilhas. Isaac teve um problema lá, Isaac saiu de lá. E quando Isaac foi reabrir os poços que tinham sido entulhados, que eram do seu pai, houve confusão, houve briga, houve contenda. Quem disse que porque Deus te chamou e mandou fazer algo vai ser tudo fácil? Deus não escolheu Davi para ser rei. Quantos anos Davi teve que viver fugitivo de Saul? Deus escolheu Daniel, e Daniel foi parar na cova dos leões por causa disso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha ardente. As lutas vêm, as dificuldades vêm. Jesus disse aos seus discípulos: entrem no barco e cheguem até o outro lado, que depois eu vou encontrar vocês. E no meio do caminho veio uma grande tempestade. Talvez você esteja confuso porque você obedeceu à voz de Deus, Deus te mandou fazer algo, você fez e aparentemente as coisas não têm dado certo. Só que, querido, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, da obediência a Deus, Ele sempre abre as portas, Ele sempre dá o escape. Isaac estava num vale, cavou um poço. Contenderam, ele deu o poço. Ele cavou outro, achou água de novo. Contenderam de novo, ele deu. Até que ele cavou um terceiro poço e achou água e não contenderam mais. Porque a bênção não estava no lugar, a bênção estava sobre Isaac. Quando obedecemos a Deus, a bênção está sobre nós. Independe das circunstâncias ao redor. Independe se o país está em crise, independe se as coisas estão difíceis. Se Deus nos abençoar, então nós seremos abençoados, não importa o que houver. Por isso busque a bênção de Deus. Por isso busque cumprir Mateus 6,33. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Talvez você esteja tão preocupado, talvez você esteja tentando resolver as suas coisas, talvez você tenha priorizado a sua vida ao reino de Deus e as coisas não dão certo, querido. Porque é preciso priorizar a Deus, o seu reino, buscar sua orientação. E ainda que tentem cavar os seus poços, você pode cavar outros que sairá água, porque a bênção do Senhor estará sobre a tua vida. Por isso, querido, busque obedecer a Deus. Busque a direção de Deus. Talvez você esteja confuso, desorientado. Busque a orientação de Deus. E o que Ele mandar, faça. Porque veio dificuldades na vida de Isaac, mas ele cavou outros poços e achou água, e não houve mais contenda. Os discípulos enfrentaram a tempestade, mas vem Jesus andando sobre as águas. Ele entrou no barco e ele acalmou a tempestade. Deus sempre cuida dos seus. Deus, ele é sempre fiel. Sempre que ele nos manda obedecer e nós obedecemos, ele sempre abre as portas. Ele sempre cuida de nós. Obedeça a Deus e ele te dará a orientação e a direção certa. E você poderá cavar outros poços e sempre sairá água, porque ele é a nossa fonte de água viva. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.